É isso mesmo, mas nas avaliações você tem que usar as ferramentas que você sabe, né? Então, você pode usar diferentes ferramentas para resolver um exercício. Você pode usar uma ferramenta muito poderosa para resolver um exercício, né? Como exemplo, se você tiver um retângulo, você quer calcular a área daquele retângulo, né? Você pode simplesmente multiplicar a base vezes a altura. Ou você pode usar uma integral. E aí você resolve a área do retângulo, né, com a partir da integral. Ou com soma de rima, esse tipo de coisa. Então, você tem ferramentas para usar isso. São as ferramentas ideais? Não sei. É a ferramenta que você sabe? Sim. Se é a ferramenta que você sabe, pode aplicar, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, a gente vai falar de gráficos de função, né? Gráficos de uma função, no fim das contas. E aí, a gente vai agora brincar o seguinte, olha. Como é que eu faço para construir o gráfico de uma função qualquer? Certo? Então, a gente vai pensar em como construir o gráfico de uma função qualquer, certo? E aí, para poder fazer isso, a gente vai seguir alguns passos, tá? Então, a ideia aqui, essas aulas agora, é a construção de gráficos, certo? E aí, para isso, a gente vai seguir alguns passos. E eu vou anotar aqui esses passos, e é como se fosse uma receita, certo? Primeira coisa que você olha para uma função, você vai tentar explicar qual é o domínio dessa função. Então, a primeira coisa é o domínio. Obviamente, aqui no domínio, você ainda pode colocar imagem e contradomínio, né? Você pode colocar isso também, não tem problema nenhum, certo? Mas aí, especificamente, colocar o domínio. Outra coisa que você precisa fazer, aí entra a história de você determinar um intervalo de crescimento, onde é que a função cresce e onde é que a função decresce, né? Crescimento, decrescimento. Aí você pergunta, como é que você descobre que a função está crescendo e que a função está decrescendo? E aí, alguém sabe responder para mim? Vê o gráfico e nota ali. O gráfico e nota, tá. E eu não Pelo sei qual é um coeficiente angular. coeficiente angular. Por quê? Porque eu não sei ainda quem é o gráfico. O que você vai fazer é você calcular a derivada, você deriva, né? E aí você substitui valores nessa derivada, tá? E com esses valores, você tem como dizer se a derivada é maior que zero ou se ela é menor que zero. Quando a derivada é maior que zero, você tem uma reta tangente que ela está assim, para cima. Ou seja, se ela está para cima, significa dizer que a função está crescendo. Se ela está para baixo, significa dizer que a função está decrescendo. Então, a ideia é você derivar, substituir alguns valores que você imagina, certo? E descobrir quais são os intervalos de crescimento e decrescimento. Acabou-se. Beleza pura? Então tem que ver o gráfico e calcular ainda, né? Não precisa ver o gráfico. O gráfico você vai construir. Você precisa saber a função. Com a função, você deriva a função e aí você obtém o coeficiente da reta, né? O reta tangente. Beleza? Eu vou mostrar já em um exemplo que você vai entender melhor, tá? Você vai entender melhor, eu espero, né? Se não entender, você pergunta. E aí, ó, como é que eu estudo a concavidade de uma função, hein? Coeficiente angular? Coeficiente angular. E quanto é o coeficiente angular numa concavidade? Como é que é? Quanto é o coeficiente angular na concavidade? Como assim? Ah, Quanto eu é? acho que a derivada, né? É a derivada, e o que é que acontece com a derivada? Maior que Fica zero. reto, né? 90 graus, sei lá. 90 graus não, né? Fica 0 Maior que graus, não zero, é né? isso? É Não é isso. zero, Uhum. né? Ou seja, na concavidade, por exemplo, na função de segundo grau, é assim, a derivada está aqui, né? Então é a reta, Ah, entendi. tá? Então a Tem que derivada primeira é calcular. zero. Aí tu obtém quais são os pontos onde a derivada primeira é zero, e tu vai lá, deriva novamente essa tua função, tá? E aí você lembra,
A função de segundo grau, quando você quer para cima, significa dizer o quê? Com cavidade para cima. Que o A é maior que zero ou menor que zero? Maior que Maior. zero. Maior que zero, não é isso? Então, quando o A é maior que zero, esse ponto aqui não é um ponto de mínimo? Sim. Certeza. Então, ó, A maior que zero, ou seja, a derivada segunda é maior que zero, você tem um ponto de mínimo. Se a derivada segunda for menor que zero, né? Ou seja, assim, isso aqui é o quê? Um ponto de quê? De mínimo ou de máximo? Como Máximo. assim derivada segunda? Por que que a derivada segunda? Tá, deixa eu Derivada, fazer. derivada, é isso aí. Deixa eu fazer assim, ó. Suponha f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, isso aqui é uma função de segundo grau, não é? Tudo bem para ti? Sim. Aí, eu estou dizendo que esse A aqui, a gente já sabe que esse A determina a concavidade, se é para cima ou se é para baixo, não é assim? Você lembra disso, né? Sim. Eu vou derivar a função a primeira vez. Quando eu derivo a função a primeira vez, o que é que acontece? Qual o resultado? 2ax mais b mais... 2x mais b, você tá certo. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou igualar essa derivada primeira a zero. Então, 2ax mais b igual a zero. Daqui você tira de imediato que x é igual a menos b sobre 2a. Que ponto é esse? Ponto de máxima? Ou mínimo, não é? É o vértice, não é? Sim. Isso aqui não é o x-vértice? Certo? Aí, o que é que acontece aqui, nesse ponto aqui? Esse ponto é a divisão. Se a função tem um mínimo, né? Então a função está decaindo, está decrescendo. Chega nesse ponto, ela começa a crescer. Certo? Esse ponto é zero, né? O coeficiente angular. Então, antes desse ponto, ela está decrescendo, depois do ponto ela está crescendo. Ou antes do ponto ela está crescendo, depois do ponto está decrescendo. Beleza pura até aí? Show de bola? Sim. Se eu derivar duas vezes agora, o que é que acontece? Quanto é a derivada disso aqui? Derivada do 2ax? Isso. Então isso aí vai ser... Tem que derivar, 2A. né? 2A, né? Tá claro isso pra ti? Não tem que fazer a regra do produto aí, não? Não, tem não. A é uma constante. Isso aqui é uma constante. Beleza, então. E aí, você observa que a derivada segunda ela só depende do valor de A, não é? Visto sim. Certo? Então, veja, o A pode ser positivo ou negativo. Se o A for positivo, você tem um ponto de mínimo. Se o A for negativo, você tem um ponto de máximo. Então, você analisa esse A lá no ensino médio, seu professor lá disse para ti que isso, assim, 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 tu acredita? Mas isso veio da derivada. Da derivada segunda. Derivada segunda representa a concavidade. Concavidade no sentido de ser um ponto de máximo ou mínimo. Tá? E aí, onde é que está esse ponto de máximo ou mínimo? Onde a derivada primeira é zero. Beleza pura? E professor, qual a diferença entre eu fazer a derivada e ver no gráfico os pontos que tá no máximo e só traçar lá o domínio com a imagem dele? Porque você vai construir o gráfico. O que eu estou ensinando para você aqui é uma técnica de construir o gráfico, né, a partir da função. Você não vai pegar já o gráfico da função e analisar o gráfico, entendeu? É como se você tivesse uma função desconhecida e você vai construir o gráfico dessa função desconhecida, e aí você tem que usar algumas técnicas para construir isso. Aí você acaba construindo, né, esse gráfico dessa função, mas usando essas técnicas que eu vou apresentar. O que você está dizendo para mim, olha, por que eu vou aprender isso se eu posso simplesmente, eu concordo contigo, vir aqui no GeoGebra, né,
colocar a função que eu quero e ele me dá o gráfico. E aí eu analiso o gráfico. Né? Mas aí eu te pergunto, o que é que tem por trás de GeoGebra? Como foi feito o GeoGebra? Programação. Programação. Então, como é que um cara programou para o gráfico de uma função ser construído? Poderes divinos, eu diria. Um Desde cara quê? que manja, com certeza. Poderes divinos, professor. Poderes divinos? Não, cara. Não pode ser poderes divinos, não. Isso aqui foi feito por uma pessoa, né? Na realidade, tudo é feito por pessoas. E aí, o que é que a gente consegue perceber? Certo? Que existem alguns métodos para ele poder implementar isso no código. Um deles, por exemplo, ele pode dizer para o cara, para a função construir pontos. Então, a função constrói pontos e vai ligando os pontos. Como a gente fazia. Né? Então, é como se você tivesse um X e um Y que você programa e você está dizendo, olha, quando X for Y, o Y é tanto, você monta uma relação entre eles, né? E aí você consegue construir esse gráfico, tá? Ah, eu quero implementar alguma coisa no GeoGebra. Você quer implementar o quê? Qual é a teoria por trás? Como é que você vai implementar isso em programação? Tá? Então, esses questionamentos devem ser respondidos. E uma forma de você fazer isso é você ter modelos analíticos para poder fazer aquilo que você parte desses modelos analíticos para depois construir um modelo numérico. Que na computação funciona um modelo numérico, não funciona um modelo analítico, né? Pelo menos assim, eu acho que essa é a minha visão. Não sei se eu estou correto, né, obviamente. Então, vamos lá. Terminando aqui os passos. Então, para você determinar o intervalo, você deriva. Terminar com cavidade, você deriva. Aí você precisa calcular os limites laterais, em alguns casos, né? Aí eu vou botar só aqui limites laterais e vou explicar depois quais são esses casos que a gente vai aplicar. Tá? Limites laterais. 5, passo 5. Provavelmente você precisa calcular os limites da função, o que é que a função acontece quando o x é muito grande, né? Então, x tendendo para mais infinito, você precisa saber o que é que acontece com a função, e x tendendo para menos infinito, você precisa saber o que é que acontece com a função. E por fim, né, não sei se é o fim aqui, mas você precisa determinar quais são as raízes da função. Tá? Aí, então a gente tem uma receita de bolo com 6 passos. 6 passos. Uma receita de bolo com 6 passos. Primeiro passo, domínio. Segundo passo, está crescendo. Qual é o intervalo está crescendo? Qual é o intervalo está decrescendo? Terceiro passo, existe ponto mínimos e máximo. Quarto passo, os limites laterais. Quinto passo, o que acontece com a função no infinito, né? Ou menos infinito. Sexto passo, quais são as raízes dessa função. Tá? Então, vamos aqui. Primeiro, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Aqui, vamos botar aqui e vamos aplicar. Né? Gosto muito dessa ideia de vamos aplicar. Tá? Então, ele deu uma função aqui do tipo 3x ao quadrado menos 2x menos 1. É? Não. Aqui, né? X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. X ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Essa é a tua função f de x, né? Vou botar assim. Até aqui tudo bem, pessoal? Ei, professor, o que é uma função composta, aliás? Uma função composta uma função composta. Como é que eu posso escrever para ti? Suponha que você tenha algo desse tipo, né? F bola G aqui. Isso aqui você chama de H de X. Isso aqui significa dizer que H de X você está escrevendo como se fosse uma F da G de X. Tá? Uma função composta, então, você pode imaginar que aqui é o domínio da H, né? Só que aqui o domínio da F, ela está relacionado com a imagem da G, tá? A G é a imagem e o X é o domínio da G. Então, o X é o domínio da G e a G é o domínio da F, né? Como, por exemplo, a raiz de X, por exemplo, né?
Se você disser que h de x é igual a raiz de x, você pode dizer que f de x é igual... Vou botar aqui raiz de x ao cubo, tá? Por exemplo. Então, você pode dizer que f de x é raiz de x. A g de x, você pode dizer que é x ao cubo, tá? Então, se você observar aqui a função composta entre f e g, f bola g, ou seja, f da g de x, esse aqui vai ser igual a raiz, né? E onde tiver x, tu vai substituir por g de x. Só que g de x é x ao cubo. Tá? Então, basicamente é essa a ideia de função composta. É você conseguir transformar uma função em duas funções, né? Dividir elas, separar elas, esse tipo de coisa. E aí você poder usar o método substituição, por exemplo. Mas eu não sei se é só isso, cara. E eu também não sei se isso é a resposta que tu queria ouvir. Isso é uma regra da cadeia, né? A gente só usa quando tem função composta. É isso. Então, não sei. A função trigonométrica é composta. A função trigonométrica é composta? Depende da função trigonométrica que você está pegando. Uma função do tipo seno de 3x, por exemplo, isso aqui é uma função composta. Oxi. Você está pegando a função seno e aqui tem outra função, 3x. Pensei que era só uma função. Mas você pode escrever isso aqui também como sendo só uma função. E é isso que a gente acabou de fazer. Você pode escrever isso como sendo só uma função, uma combinação de duas funções. Cosseno tangente também é, né? Composta. Também. Beleza. Tá? Voltar aqui à construção do gráfico, certo? Primeiro passo. Vamos lá, no primeiro passo. O que o primeiro passo pede? Domínio. Quem é o domínio da função? Olhando para essa função aqui, o que vocês podem dizer? Quem é o domínio? Como é que eu determino o domínio de uma função? Bola do D. O D é o constante aí, não? Que ele vai traçar alguma raiz do negócio. É isso. Tá. Eu vou te falar de uma forma mais simples, tá? Domínio de uma função é você pegar qualquer valor de x que a f de x exista. Você pegar um valor de x aqui, substituir por esse valor de x. Se a f de x existir, ela pertence ao domínio. Esse ponto pertence ao domínio. Tá? Exemplo. Se você tiver f de x igual a 1 sobre x, qual o valor aqui que eu não posso adotar por x? Os reais menos o zero. Então, você pode adotar qualquer valor para x, só que esse x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque aqui ficaria 1 sobre 0, que é uma indeterminação, né? Então, veja que o domínio é qualquer valor que eu possa adotar para x, contanto que a função continue a existir. Tá? Então, nesse caso aqui... Então, o domínio é x hoje. Domínio é x. Só que esse x pertence a quem? Reais. Tá? Esse x, ele tem um valor. Né? Mesmo que seja abstrato, então, se ele tem aqui um valor. Ou seja, que o domínio da função é x, qualquer valor de x. X pertence aos reais. Tá? Aí, mas por que você tem que especificar os reais? A gente poderia ter um x complexo aqui também. Então, se você não especifica o conjunto, você pode estar trabalhando com o complexo ou com os reais. E aí, o gráfico que tu está construindo não é um gráfico nos planos dos reais, né? Que aqui é um plano, né? Você estaria no plano complexo, né? Por exemplo. Aí você poderia dizer, olha, x pertence aos inteiros. Mesmo que ele possa pertencer a um grupo maior, que é os reais ou complexos, né? Vamos dizer, x pertence aos inteiros. Se x pertence aos inteiros, aí aqui você vai ter que colocar somente os inteiros. Né? Veja que muda a distância que você está pegando, né? E a forma que você está construindo o seu gráfico. Tá? A precisão que você está construindo o seu gráfico. E além do espaço. Então, sim, o domínio da função, nesse caso, é x que pertence aos reais. Tá? Segundo ponto.
intervalo de crescimento. Aí eu vou te mostrar como é que tu vai fazer. Intervalo de crescimento, tá? Crescimento. Então, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar a função f de x igual x ao cubo menos x ao quadrado, menos x menos 1 mais 1, certo? Tu vai derivar isso. Então, a derivada f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 2x menos 1, certo? Tu vai pegar essa derivada, tu vai igualar a zero, e aí tu vai obter que você vai ter uma função do tipo 3x ao quadrado menos 2x menos 1, isso aqui é igual a zero, tá? E aí tu calcula quais são as raízes para isso acontecer, né? Então, o x aqui, quando a derivada for zero, isso aqui vai ficar 2, mais ou menos a raiz de 4, mais 4 vezes 2, 3 aqui, vezes menos 1, né? Que é esse, menos 1 vem para cá. Isso dividido por 2, então x vai ser igual a 2, mais ou menos, isso aqui dá 16, a raiz de 16 é 4, dividido por 2. Então, você tem um resultado 2 mais 4, isso dá 6, dividido por 2, isso aqui dá 3. 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. É isso mesmo? Como que isso define um intervalo? Oi? Isso aí é os pontos onde a reta tangente a esse gráfico é zero, né? O coeficiente. É zero o coeficiente. Pronto, beleza. E a derivada em si é em qualquer ponto, né? Em qualquer ponto. 3x ao quadrado, Ou- 2x menos 1. O denominador. O Vladimir acabou de lembrar, o denominador. Aqui é negativa. 2 vezes 3, ele tá dizendo. 2 Multiplicar vezes por A. A. Isso. Ah, que é 2 vezes 3. Que é 2 vezes 3, eu achei estranho. Eu fiquei pensando... Aqui eu botei só 2, né? Na realidade é 2 vezes 3, é verdade. 2 vezes o A. Que dá 6, 2 mais 6, aí 6 dividido por 6 é 1. E aqui 2 menos dá menos 2, dividido por 6, aqui dá menos 1/3. Agora vai. Pronto. Aí vamos lá, vamos registrar. A gente calculou a derivada, certo? E aí a derivada f' de x deu 3x ao quadrado menos 2x menos 1. Isso aqui foi a derivada. A gente calculou pontos onde essa derivada é igual a zero. Aí o que tu faz? Tu traça uma reta, tá? Tu traça uma reta, tu coloca esses pontos, coloca na ordem, positivo e negativo. Então, tá aqui o menos 1/3, tá aqui o 1, tá? Então, veja que tu tem pontos que estão aqui de baixo, tu tem pontos que estão acima, tu tem pontos entre, tá? Esses pontos aqui, o menos 1/3 e 1, são pontos que representam onde está com cavidade. Normalmente, o que é que acontece? Esses pontos são pontos de virada, tá? Se a função está decrescendo, chega bem aqui, ela cresce. Se ela está crescendo, chega bem aqui, ela decresce. Normalmente, certo? São esses pontos de virada. Mas pode acontecer que seja diferente. Aí vamos lá, vamos pensar agora. Por exemplo, se eu pegar agora f' de 0, eu estou pegando um ponto que está entre esses daqui, não é isso? Entre as raízes da derivada, certo? Se você substituir aqui f' de 0, você vai obter um resultado menos 1. Então, o resultado está aqui, ó, ele é negativo. Entre menos 1/3 e 1, o resultado é negativo. O que é que significa dizer isso? O resultado ser negativo. Que nesse intervalo aqui, a função está decrescendo. Tá claro para vocês, pessoal? Deu para entender isso aí? Tem um U, entre o menos 1/3 e 1. Tem o quê? Um U, formato de um U.
Formato de U, não. Vai ter um formato de U ou, né, para cima, no 1/3 e no 1. Certo? Você vai observar isso. Aí a gente não coloca 1/3 e 1, porque 1/3 e 1, aqui nesse caso, menos 1/3 e 1, vai dar 0 a derivada. Eu quero saber o que está acontecendo entre, ou depois, ou antes. Entendeu? E eu quero saber só o sinal. Não me importa qual o valor, só é o sinal. Por exemplo, se eu pegar f' de 2, eu estou pegando aonde? Estou pegando um intervalo que é maior do que 1. Se você substituir aqui, vai estar 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes 2, menos 1. Obviamente, esse resultado é positivo. Beleza pura? Então, tu vem aqui, ó, tu escreve que esse resultado é positivo. Então, no intervalo maior do que 1, vai estar crescendo. Vai estar crescendo. Aqui ele está crescendo. Tá? É só isso que eu quero saber. Aí você vai lá e coloca aqui, por exemplo, f' de menos 1. Menos 1 é algo que está menor do que menos 1/3, não é? Aí tu vem aqui e tu vai substituir. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado, isso dá 3. Menos com menos dá mais 2, menos 1. Olha, deu positivo. Tu vem aqui e tu escreve, ó, positivo. Então, a função ela está crescendo até chegar a esse menos 1/3. Depois ela começa a decrescer até chegar a 1. Depois ela começa a crescer novamente. Se ela cresce e depois ela decresce, então ela tem esse formato aqui, ó. Você espera que seja esse formato. Você espera que menos 1/3, o formato seja uma concavidade para baixo. Por quê? Porque ela está crescendo, depois decresce. Você espera, então, que aqui no 1, como ela está decrescendo e depois cresce, então ela está diminuindo e depois ela cresce. Você espera que seja esse formato aqui. Certo? Para confirmar isso, que é a concavidade, você faz a derivada segunda. Mas está tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu isso aqui? Acho que sim. Pronto. Então, eu vou repetir aqui. Ó. F' de x é igual a 3x ao quadrado, menos 2x, menos 1, né? É isso mesmo? É. Aí eu vou derivar novamente. Qual é a derivada segunda disso aí? Quanto é a derivada de 3x ao quadrado? 6x. Quanto é a derivada de menos 2x? 2. 2. Aí você deixa aí. Certo? Você guarda esse resultado aqui. Tu lembra que as raízes da derivada era menos 1/3 e 1? Aí tu vai pegar agora na derivada segunda, tu vai substituir, ó. Vou botar aqui 1. Quanto é f duas linhas de 1? Aí é 6 vezes 1 menos 2. Né? Quanto foi que deu esse resultado? Positivo ou negativo? Só quero saber isso. Dá positivo ou negativo? Positivo. Se dá positivo, você tem aqui um ponto de mínimo. Se você tem um ponto de mínimo, a concavidade é assim. Certo? É para cima, né? Positiva a concavidade não é para cima. Aí agora vamos lá. Se você pegar agora menos 1/3, vai ser 6 vezes menos 1/3 menos 2. Olha, isso aqui vai dar negativo, isso aqui dá negativo. A soma de dois números negativos é fácil com o resultado negativo, né? Fácil entender isso. Aí você tem um ponto de mínimo ou de máximo. O que é que vocês acham? Mínimo. Quando o A é negativo, a concavidade é para cima ou para baixo? Máximo. Pra cima. A negativo, concavidade é para baixo, né? Como assim não é pra cima, não? Não. Não fica com um sorrisinho pra baixo? Sim. É isso aí. É isso aqui. Concavidade é tipo o buraco, a abertura. É o buraco, não é o... É o buraco. É isso aqui. Isso aqui tá para baixo. A concavidade tá para baixo, né? Aqui tá para cima.
Então, quando ele é negativo, está para baixo. A concavidade. O U está para baixo. Dá de cabeça para baixo. Quando é positivo, o U está de cabeça para cima. Vamos dizer assim. De onde vem o nome concavidade? Concavidade é a ideia mesmo de buraco, certo? Vem da ideia de buraco. E aí você pode pensar isso como se fosse... você quer criar uma esfera, por exemplo, né, uma antena, né, vamos botar uma esfera, não, vamos botar uma antena, e aí você sabe que se você colocar a antena com a concavidade, né, apontada para casa, quando vier o sinal de satélite, no lugar dela colocar indo para o receptor, né, vai para outro ponto, vai espalhar, não é? Então ela faz de um jeito, né, que aí ele coloca dessa forma, concavidade dessa forma, aí vem o sinal de satélite, o satélite vai para o receptor, né? Eu acredito que seja isso, certo? E aí você chama isso, obviamente, de concavidade, no sentido de você estar dizendo qual o sinal da concavidade, né? Se está para cima, se está para baixo, esse tipo de coisa. É como se fosse um buraco também, você pode imaginar isso como se fosse um buraco, ou um ponto de mínimo, ou um ponto de máximo, algo do tipo. Então, veja que a gente fez os passos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A gente determinou o domínio, o crescimento e a concavidade. Aí falta ainda os limites laterais, os limites no infinito e as raízes. Tá? A tua função f de x, eu vou reescrever ela aqui, é x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Tá? Essa é a tua função. Aí, quando você fala em limites laterais, se o domínio da tua função é os reais, tu não precisa calcular. Tu pula esse passo. Quando é que tu não pula esse passo? Lembra daquele caso? X tem que ser diferente de tal número. Né? De tal número. Então, quando x é diferente de tal número, aí tu calcula o limite lateral. Ou então, quando x é uma extremidade. Né? Então, você tem uma extremidade lá do gráfico lá e tu calcula o limite lateral. Tá? Caso não tenha, então tu não calcula. E aí, então, passo 4, nesse caso, não precisa. Você pula. Vem agora o passo 5. Qual é o passo 5? No infinito. Qual o limite da tua função quando x tende a mais infinito? Né? Aí tu vai olhar aqui para a tua função, tu vai ver que o sinal aqui do x ao cubo, né, é o maior, obviamente. E quando o x está tendendo para mais infinito, você vai olhar aqui para essa expressão. Como está o cubo, então esse resultado aqui é mais infinito. Né? E aí você tem agora a outra parte, que é o limite de x tendendo a menos infinito. Né? Então, quando você olha isso aqui, aí você observa que você está olhando para o x ao cubo, e aí você está pegando valores muito grandes de x negativo. O resultado também é negativo. Tá? Opa. Isso aqui ainda é o 5, né? E, por fim, o sexto passo, que é determinar as raízes. Ou seja, são pontos onde o f de x é igual a zero. São pontos onde você tem x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. Isso aqui é igual a zero. Tá? Se você adotar x como 1, por exemplo, é uma raiz. X igual a 1 é uma raiz. Né? E aí, você teria x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1 igual a zero. Né? Como eu sei que x, quando for 1, isso aqui dá zero, então você pode vir aqui, fazer uma divisão de polinômio e reduzir esse polinômio, né? X menos 1. Ali está faltando x ao quadrado, isso aqui vem menos x ao cubo, menos x ao quadrado, isso aqui vai vir mais x ao quadrado, e vai sobrar menos x mais 1. Né? E aí, isso aqui você pode estar menos 1 aqui, menos x vai mais x, menos com menos dá mais, vem menos. Então, o resultado deu zero aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 1. Então, dali vai ficar x menos 1. X ao quadrado, menos 1. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui vai dar x menos 1 ao quadrado. X mais 1.
Isso aqui é igual a zero. Logo, você tem duas raízes iguais, que é x igual a 1 e x igual a 1. São duas raízes iguais. É interessante quando isso acontece. E você vai ter outra raiz, que é x menos 1. Quando você tem duas raízes iguais, aí você vai analisar o gráfico dessa função. Nesse ponto 1, o gráfico está tocando no ponto 1, ou a função está vindo aqui decrescendo e depois sobe, e ela não passa do 1, ela só toca no ponto 1. Ou a função está crescendo, toca no 1 e volta, certo? Quando você tem duas raízes iguais nesse ponto, esse ponto ele vira algo desse tipo, tá? Onde a função só toca nele e sobe, né? E às vezes até um ponto de fixação também. Mas enfim. Então, tua f de x é igual a x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x mais 1. E agora tu constrói o gráfico, né? Fez os 6 passos. Vamos lá. Para construir o gráfico, tu vem aqui, coloca o primeiro traço, coloca o segundo traço. Obviamente, isso aqui não fica perfeito, né? Aqui está y, aqui está x. Aí você coloca os pontos. Quais são os pontos? Vamos lá. Pontos onde a derivada é igual a zero. Menos 1/3. Certo? Menos 1/3. E aí você tem aqui o outro aqui que é 1. X igual a 1. Aí você coloca ainda as raízes. Quais são as raízes? Menos 1. E a outra raiz, qual é? A outra raiz é 1. Então tá aqui 1. Aí você coloca, né? Depois de você fazer isso, você vai fazer o seguinte, ó. A função, ela está começando de onde? Ela está começando do menos infinito ou do mais infinito? Ela está começando do menos infinito. Então, quanto menor for o x, menor é a função. Então, ela está começando daqui do menos infinito, certo? Sobe, passa no 1, continua a subir, certo? Sobe, passa no 1, continua a subir. Chegou nesse 1/3, olha, chegou nesse 1/3 é o máximo que a função consegue ir. Já viu que a concavidade aqui é para baixo. Então, ela desce, vem para o 1. Como aqui tem duas raízes iguais, ela toca no 1. E no 1 também é um ponto de máximo ou mínimo. Então, ela toca no 1 e sobe. Tá beleza, pessoal? Deu para entender isso aí? Ó, ela está crescendo até 1/3, menos 1/3. Depois ela decresce até 1. Depois ela cresce novamente. Deu para entender aí, mais ou menos, a ideia? Eu acho que sim. O Ben tá perguntando qual o y do menos 1/3. Aí teria que calcular aqui, teria que substituir aqui. Ah, Quanto é o f de menos 1/3. Eu não fiz isso não, tá? Aí teria que substituir aqui, aí ficaria menos 1/3 a terceira, menos 1/3 ao quadrado, menos 1/3 mais 1. Dá um trabalho de calcular isso aí, eu não calculei não. Beleza? E eu sei que o máximo ali do y, onde ele toca, é 1. Porque quando x é igual a 0, isso aqui é 1, exatamente. Isso aqui deve ser um pouco maior do que 1. Esse outro cara aqui. E aí, né, obviamente, só para confirmar, né, vocês vão perceber que ele deu esse intervalo de crescimento. Tá aqui, ó, coloca o crescimento aqui é positivo, que é negativo, que é positivo. Né? Ou seja, está crescendo, está decrescendo, está crescendo. Né? E aí ele calcula a derivada segunda, mostra que a derivada segunda, você tem um lado que é positivo, outro lado que é negativo. Um lado que é negativo, outro lado que é positivo, ou seja, você tem uma concavidade e uma outra concavidade que ele mostrou. Né? E aí ele mostra o que é que acontece no infinito, no menos infinito, e está aqui o gráfico da tua função. É muito parecido com o que a gente fez, né? Falta muita coisa aí, mas é parecido. Né? Então, está aqui 32 sobre 27, tá? Um pouco maior do que 1. Beleza pura? Tá claro isso para vocês? Tá de boas? Deu para entender? É interessante tu só calcular o derivado disso aí pegar os pontos, aí visse... Pode repetir. Calcular a derivada não é para encontrar a reta tangente que passa naquele ponto. Também. Então.
Só que aí, derivada e bota nos pontos aí. só que quando você faz isso, você está construindo um conjunto de reta tangente. Quando você constrói um conjunto de retas tangentes, você percebe onde é que está a tua função. Ó. O que é que está acontecendo com a tua função, basicamente. Tá vendo? É como se você estivesse construindo um campo de retas tangentes. Tá? E aí tu dá sentido. Olha, se a tua função está passando assim, então tu dá tipo um sentido àquele negócio. Tá? Você vai ver isso em equações diferenciais, quando você estiver estudando as equações diferenciais, que aí você vai ver que a solução de uma equação diferencial é um conjunto, né, de funções. E aí tu traça um campo tangente nessas equações diferenciais, né, tu tem uma função que dá derivados que dependem de uma função, então tu tem um campo, constrói o gráfico desse negócio, e aí tu vai ter um campo de tangentes, e aí tu tem uma forma de uma função que respeita isso, né? Mas é outra história. Enfim, vamos fazer mais gráfico aqui. Vamos ver se a gente entendeu. Certo? F de x é igual a x à quarta mais 1 dividido por x ao quadrado. Tá? Isso aqui, obviamente, eu não gosto muito da forma como o livro escreve, mas eu posso reescrever isso aqui como sendo x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tá claro para todo mundo, né? Isso aqui? Tá de boas, né? E aí, galera? Hã? Você pode repetir? Quanto é x à quarta dividido por x ao quadrado? Ah, não, eu entendi. É porque tinha dado a travada. Aí eu não estava entendendo o que você tinha feito. Agora eu entendi. Tá. Tudo bem. Então, eu só reescrevi dessa forma, tá? A tua função. Aí, o que é que acontece? A gente vai construir o gráfico. Quando fala construir o gráfico, você tem que aplicar aquela receita de bolo. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Passo 1. Já escreve aqui 1, domínio da função. Eu pergunto a vocês. X aceita qualquer valor de x? Não. F de x? Não. F de x, né? Então, qual seria o domínio da função? Reais e aquele asteriscozinho. E o que é que representa o asteriscozinho? Não pode ser zero. Que não pode ser zero. Ou você pode escrever assim, x pertence aos reais, tal, que x é diferente de zero. Tá? Ou você pode fazer que nem um livro. X pertence aos reais menos o conjunto zero. Certo? Existem várias formas de você escrever isso aí. Enfim, determinou o domínio. Então, veja que no zero tem alguma indeterminação. Então, a gente vai ter que guardar esse ponto aqui. Ó. Por quê? Lembra do passo 4? A gente vai ter que aplicar a história do limite lateral. Tá? Tanto para zero para a direita, como zero para a esquerda. E aí, vamos lá. Vamos ver o que acontece agora. Para determinar o segundo passo, intervalo de crescimento ou decrescimento. Né? Esse é o segundo passo. Intervalo de crescimento ou decrescimento. Tá? Então, para você determinar esse intervalo, obviamente, vai pegar a tua função, escrever a tua função, que é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Calcula a derivada dessa função, né? Isso aqui vai dar 2x, mais a derivada de menos 2x ao quadrado, isso aqui dá menos 2, vezes x elevado a menos 3, né? Ou seja, que dá 1 sobre x à terceira. Pronto. Então, isso aqui vai ficar menos x elevado à terceira. Então, f' de x, isso aqui vai ser igual a 2x menos 2 sobre x à terceira. Você fala que isso aqui é igual a zero. Então, f' de x é igual a zero. Quando isso acontece, você vai ter 2x menos 2 sobre x à terceira igual a zero. Né? E aí você vai ter... Você pode passar isso aqui para lá. Você vai ter 2x igual a 2 sobre x à terceira. Passa esse cara para lá, cancela o 2 com 2, aqui fica 1.
né? Então, x à quarta vai ser igual a 1. Daí você tira que x à quarta vai ser igual a 1. Né? É fácil entender que, para isso acontecer, você tem duas raízes reais aí, que é x igual a 1 e x igual a menos 1. Ah, mas só tem duas raízes reais, ó. Se você adotar x igual a i, né, que é uma raiz complexa, também é raiz aqui do meu sistema. Por quê? Porque a raiz... Porque i vezes i é igual a menos 1. I vezes i é igual a menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Como tem ali i à quarta, então aqui você teria i vezes i vezes i. Isso aqui dá menos 1, isso aqui dá menos 1. Menos 1 com menos 1 dá 1. Tá? E se você substituir aqui por menos i, também é raiz daquele sistema. Logo, você só tem duas raízes reais. Tá? E aí, resiste essas duas raízes reais. Então, nessas duas raízes reais, tu sabe que você vai ter aqui, ó. Você vai construir aqui a reta. Tá? Você vai construir a reta. Você vai colocar essas duas raízes reais que você obteve, que é o menos 1 e 1. Só que aí tu lembra lá do domínio da tua função. Tu tem outro número bem aqui, ó, o 0. Tá? Então, tu tem o menos 1, 1 e o 0. Aí, isso é importante? É importante. Por quê? Porque no 0 não existe x para 0. Tá? E aí, tu tem que fazer o seguinte agora. Tu vai pegar a tua derivada, tá aqui. F' de x é igual a 2x menos 2 sobre x ao cubo. Tá? Até aí tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu até aí? Tá de boas até aí? Professor, tem uma discussão aqui no chat perguntando, tipo, se existem os reais não nulos. Porque tem os inteiros não nulos, aí perguntou que eu sou nulos, se existem. Cara, talvez exista, mas eu não lembro não, viu? Talvez exista. Eu não sei responder isso com certeza não, tá? Se existem os reais não nulos, né? Eu não sei dizer isso com certeza não. Enfim. Isso é mais para o matemático, né? Essa pergunta. Mas eu não sei, eu saberia responder isso não. Acho que eu não sei não. Talvez exista. Essa eu acho que é a melhor resposta que eu posso dar nesse momento. Né? Mas até aqui tá tranquilo? Deu para entender isso aqui? Esses pontos? Professor, Hum. eu entendi, só peguei bem a questão desse x ao cubo. Porque a derivada não era só 2x menos 2? Derivada aqui, ó. Não é isso aqui? Essa é a função? No caso, isso aí é a derivada. Não, isso aqui é a função. Ah, peguei. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de x elevado a menos 2, quanto é? Que é 1 sobre x ao quadrado, isso aqui, não é? Certo? 1 sobre x. Isso não seria menos 2? Menos 2, x elevado a menos 2, menos 1, não é assim? Ah, entendi agora. Entendeu agora, né? Por que apareceu o x ao cubo aqui? Pronto. E aí, tu vem aqui, tu vai pensar nos intervalos que tem menores do que 1, intervalos que estão entre 1 e 0, intervalos que estão entre 0 e 1, e intervalos que estão depois do 1. Tá? Ou seja, tu vai pegar aqui, quanto é f', por exemplo, de menos 2? Aí tu substitui, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Opa. 2 vezes menos 2, menos 2 sobre menos 2 ao cubo. Né? E aí, tu vai obter aqui, que esse resultado aqui, isso aqui dá menos 4. Aí aqui fica menos, 2 vezes menos 2 ao cubo, isso aqui dá menos 8. Menos com menos dá mais. Menos 4, mais 1/4. Obviamente, esse resultado é negativo. Aí tu vem bem aqui e tu coloca, isso aqui é negativo. Então, a função está decrescendo nessa parte aqui.
certo? Tu faz a mesma coisa, então, por outro intervalo lá, entre -1 e 0, por exemplo. Tu pega aqui -1/2. Tá claro isso para vocês até aí? Tá de boas até aí? Tá certo, tô pegando. Ficaria 2 vezes -1/2, né? Menos 2 vezes, aqui dividido por -1/2 ao cubo. Né? Isso aqui vai ficar -1. Aqui vai dar menos com menos dá mais. Aí fica 2 em cima. 2 ao cubo é 8. Como tem 1/2 ao cubo, você inverte isso. Isso aqui dá 2 vezes 8 e o resultado vai ser positivo. Tá? Então, é só continhas, tá, pessoal, que você faz. Só substituir, fazer continhas. Né? E aí você determina que isso ali é positivo. Se ele é positivo, está crescendo. Tá? Mas é continha que você está fazendo. Eu vou apagar isso aqui só para poder ter espaço aqui. Fazer todas as contas aqui. Professor, isso que a gente está descobrindo, tipo, ser negativo não significa que ele é, tipo, tá abaixo de 0 no eixo Y, né? Só Não. significa que tá decaindo. Tá tendendo a ser negativo. Isso, está decaindo, exatamente. Está tendendo, você falou bem. Né? Que a curva está descendo ou então que a curva está subindo. É só isso que está acontecendo. Mas ele pode estar abaixo, pode estar acima do eixo Y, não sei onde é que pode estar, não. Tá? E aí, quando você calcula aqui f de 1/2, isso aqui vai ficar 2 vezes 1/2, menos 2 sobre 1/2 ao cubo. Né? Isso aqui é fácil entender, que isso aqui dá 1, menos 2 vezes 2 sobre 2 ao cubo aqui. Isso aqui vai dar, obviamente, isso aqui vai dar positivo. Né? Então, isso aqui vai dar positivo. Negativo, não? Negativo, você tem razão. Negativo. Esse aqui vai dar negativo. Você tem razão. Então, isso aqui está decrescendo. E aí, você faz a mesma coisa agora para o f de 2. Né? Ou seja, um valor maior do que 1. Aí, quando você fizer um f de 2, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, menos 2 dividido por 2 ao cubo. Aí, isso aqui está positivo. Você vem aqui e coloca positivo. Ou seja, está crescendo. É só isso que eu preciso saber por enquanto. Professor, então esses pontos, -1, 0 e 1, não é os pontos que o gráfico toca, né? E sim os pontos que ele vira, né? Que ele vira, exatamente. Isso, que ele vira. Que ele sai do crescimento para o decrescimento ou do decrescimento para o crescimento. São os pontos que ele vira. Tá? E aí, ou seja, são pontos de... Aqui é que está os pontos de mínimo ou máximo. Mínimo. Né? Ou máximo. Tá? Esses dois pontos. Beleza? Esses pontos que ele vira são os pontos que tem aquele vale, né? O vale ou então a crista. Aí já dá para saber se é mínimo ou máximo, né? Porque estava descendo, desceu ao máximo, aí está subindo. Então, -1 é mínimo. E no 1? Aí no 1 ele estava descendo, é mínimo também. Então, você espera que aconteça isso, né? Aí como é que você prova que isso é verdade? Deriva, né? Deriva de novo. Aí a derivada segunda, isso aqui dá 2. Isso aqui dá menos, dá mais. Isso aqui vai dar 6. X a quarta aqui embaixo. Isso aqui sempre vai dar para ser positivo. Não tem como ser negativo. Tá? Ou seja, sempre quando é positivo, é um ponto de mínimo. Mínimo. Concavidade para baixo. Para baixo, para cima, né? Para cima. Sempre. Beleza pura, pessoal? De boas até aí? De boa. De boas, né? Quarto passo. Limite lateral. É o que tu faz. Tu repete a tua função.
Qual é a tua função? F de x é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tá? Aí tu calcula o limite lateral de x tendendo aquele ponto lá que não existia, não tinha como você observar o x, pela esquerda e pela direita. Vou fazer aqui pela direita. Né? Aí você tem aqui x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Certo? X ao quadrado, não me interessa, isso aqui é raiz para zero. Então, o que eu estou calculando aqui, no fim das contas, é o limite de x tendendo a zero pela direita de 1 sobre x ao quadrado. Como esse cara está ao quadrado, né? Como esse cara está ao quadrado, você observa que tanto faz ser um número positivo ou um número negativo, isso aqui está sempre positivo. Tá? E aí você tem um número muito próximo de zero, positivo, né? Muito próximo de zero. E quando você pega um número do tipo 1 dividido por 0,000001, né, obviamente esse resultado aqui, ele é um resultado infinito. E é infinito positivo. Beleza pura? Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo isso? Sim. Né? E aí o limite de x tendendo a zero também pela esquerda, acontece a mesma coisa. Né? Por quê? Porque é 1 sobre x ao quadrado. De novo, esse quadrado aqui influencia também nesse sinal e leva para mais infinito. Tá? Então, a gente descobriu o que acontece aí por perto de zero. A outra coisa que a gente pode descobrir agora é o infinito, né? Passo 5 é calcular o limite de x tendendo para mais infinito de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Olha, esse cara aqui vai para zero. X ao quadrado, bom, x ao quadrado é um número que vai dar sempre positivo. Se você aumenta o x, né, como ele está ao quadrado, dá sempre positivo, então tanto faz ser mais ou menos aqui infinito, e o resultado é mais infinito. Tá claro isso para todo mundo? Dá para entender isso para todo mundo? Todo mundo consegue entender? Sim. E aí tem um sexto ponto, que é as raízes. Né? E aí você pega a função f de x igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, né? Iguala essa função a zero, para você poder descobrir as raízes. Então, você teria x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Quando isso acontece, aí, por exemplo, né, quais são os valores que x que levam até as raízes? Né? Aí você teria aqui mais ou menos x ao quadrado igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Daqui você tira que você tem x à quarta igual a menos 1. Aí eu pergunto a vocês, você tem como encontrar um resultado desse? O número elevado à quarta ser negativo? Bem, não. Não. Se não tem, então não tem raízes Se é reais. complexo, não. Você tem raízes complexas, mas raízes reais... A raiz quarta de menos 1, que é complexo, né? Você não tem raiz real, né? Menos 1 vezes menos... Não dá, né? A raiz quarta de menos 1. Isso aí você pode dizer que a raiz quadrada é a raiz quadrada de... Seria a raiz quadrada de i? Raiz quadrada de i, exatamente. Mas aí é complexa, não tem raiz real. E aí você vai construir o gráfico. Você escreve de novo a função. Novamente a função, mas antes disso. E depois você desenha as retas. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Aí você desenha as retas. Né? Você coloca os pontos específicos. Quais são esses pontos? Aqui é x, aqui é y, né? Quais são esses pontos? Os pontos que você encontrou lá. Ou foi o... É mesmo, hein? Cadê? Tá aqui. Menos 1 e 1, né? Menos 1 e 1. Só tem esses pontos. Vou colocar até em outra cor aqui. Menos 1 e 1. Não tem raiz. Então, não toca aqui. Né? Esses pontos são pontos de mínimo e máximo. E aí você olha aqui. Olha, quando for f de menos 1... Só para você estar na ideia, f de menos 1 dá menos 1 ao quadrado mais 1 sobre menos 1 ao quadrado. Obviamente, isso aqui dá 1, isso aqui também dá 1, então esse resultado é 2.
Se for 1, também o resultado é 2. Então, bem aqui tem um 2, né? Aí aqui tem um, aqui tem um 2, aqui também tem um. Então, tá aqui os pontos. E esses pontos, aí tu olha o que é que está acontecendo com a função, com x tendendo para menos infinito, x para cá, muito grande, né? E aí tu viu lá que o resultado era mais infinito, então ele cai lá do mais infinito, vem passar aqui no 1 e sobe, né? E aí tá aqui subindo. Mesma coisa acontece aqui, ele vem aqui, sobe, ele não toca aqui no zero, tá? Ele não passa aqui do zero. Acontece isso aqui e acontece isso aqui. E esse ponto aqui a gente já viu que era um ponto onde a concavidade era para cima. Eu espero que vocês tenham entendido esse gráfico aí, mais ou menos a ideia, né? Tá aqui, né? Ó, que ele tá decrescendo, ele cresce, né? Ele dá decrescendo lá do infinito até o menos 1, depois ele cresce, né? E vai para o infinito. Ele tá decrescendo do infinito, né? Chega no 1 e depois ele cresce. Certo? E é isso que está acontecendo aqui. Beleza pura? Todo mundo conseguiu entender isso aqui? E aí, galera? Todo mundo entendeu? Entendo o que está acontecendo, mas ainda tem que praticar. Tem que praticar, né? João, E aí ele tenta... você não fez aquele, pelo menos eu não vi, né? Você fazendo aquele passo, o passo 3? O passo 3, para descobrir se ele tem ponto de máximo, ponto de mínimo, porque você já fez naquela fiz aqui. Eu fiz esqueci aqui. o nome. É concavidade, né? Essa linhazinha, você já fez ali, né? Aqui, ó. A concavidade, a derivada segunda, não é? Pera. É o passo Vale. 3, né? Concavidade, né? Para não ter uma coisa errada, mas ok, era essa daí mesmo. É esse aqui mesmo, isso. né? Isso. Ó, tá, deixa eu mostrar o que foi que o livro fez aqui. Ele faz a mesma brincadeira, só que ele faz por passo, né? Eu botei, eu errei algum sinal. Não, x ao quadrado mais 1, tá certo. Daqui, tá certo. E aí ele coloca isso aí dessa forma e vai mostrando aí o que é que acontece aqui. Tá negativo, tá positivo, negativo, positivo, foi isso que a gente encontrou. Né? Encontrou as concavidades, né? As duas concavidades são positivas, ou seja, são concavidades para cima. Encontrou os limites laterais, os dois são infinitos. Encontrou os limites para x e mais ou menos x, os dois são infinitos. E está aqui o gráfico da tua função. E aqui é o gráfico somente de x ao quadrado. Engraçado, né? E tá aqui os pontos lá que a gente encontrou também. E aí não tem as raízes também, né? A gente já fez tudo isso. Então, pessoal, o resto é praticar. É seguir a receitinha e praticar, tá? A receita, ela vai te dando uma ideia do que está acontecendo com a função. E aí tu vai escrevendo o gráfico de acordo com essa ideia. Basicamente isso. Amanhã a gente continua, tá? Nessa brincadeira. Deixa eu dar um pause aqui na gravação. Se vocês tiverem dúvida, mandem. Né? E aí a gente vai encerrar o assunto de derivadas essa semana, amanhã. Né? E para encerrar, eu acredito que a gente vai ter aqui ainda o quê? Deixa eu ver aqui, capítulo 9 aqui. Não, primitivos a integrar já. Aqui o gráfico, máximo mínimo. É isso mesmo, só isso. E encerramento. Amanhã a gente continua crescendo. Semana que vem a gente não vai ter aula não, tá? Já tá aí recesso. Cara, envia até semana que vem, até final de semana. O recesso começa dia 23. Deixa eu interromper aqui a gravação.